os animais que vivem em conjunto com a gente, eles muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eles adoecem por nossa causa. A gente é que perturba o ambiente, as energias que estão circulando naquela casa, fazendo com que ele desenvolva alguma sintomatologia. E hoje, né, com o estudo da reprogramação biológica, eu não entendo mais a doença como problema. Uhum. É uma outra visão para a mesma coisa, né? É você olhar do outro lado da moeda. Você está olhando a mesma moeda, só que está olhando por um outro prisma. Então a doença, ela não é mais o problema. A doença nada mais é do que o sinal, do que a percepção de que aquele animal ou uma pessoa teve perante alguma vivência indesejada, né? Uhum. Então, na reprogramação biológica, a gente chama isso de sistema biológico de sobrevivência. Então, quando nós temos um pet, por exemplo, que entra com um problema de, vamos supor, uma catarata, né? Como que a gente olha a catarata? A gente olha a catarata para alguma coisa que a gente viu e não gostou. A gente Uhum. fala assim, putz, é uma frase assim da catarata. Caramba, eu não acredito que eu vi isso. Caramba, isso me impactou visualmente, né? Quando eu olho para esse pet com catarata, a primeira pergunta que eu faço é quando começou os sintomas? Ah, começou há um mês atrás, né? Há um mês e meio, ou no máximo há 2 meses atrás, o que você viu que foi tão impactante para você que você não tira da sua cabeça? Isso não sai da sua cabeça, não faz sentido para você. E normalmente tem alguma fala, né? Ah, eu vi, sei lá, meu filho quase foi atropelado, ou eu vi, sei lá, minha esposa traindo, alguma coisa aconteceu naquele sentido, né, que ele viu e impactou visualmente, e aquela memória, aquele a gente chama de conflito, aquele conflito não foi abandonado pelo tutor, né? Só que o animal ele não viu nada, ele só sentiu a energia do ambiente. Então a catarata ela aparece em momento de cura. E aí quando o animal, como ele não viu nada, ele só sentiu a energia, ele entra nesse processo de cura. E aí é um sinal para mim, o cara está doente, só que ele não sabe que ele está doente, Ele né? O animal capta, já está, ele capta. o dono dele está doente, E ele só capta, que ele capta essa esse. energia e entra nesse processo de cura. O processo de cura é o sinal da catarata. E aí a catarata mostra para mim e fala assim, cara, esse cara viu alguma coisa. Quando eu trabalho o que ele viu, a gente chama de um processo de ressignificar. Eu começo a ressignificar esse impacto visual que esse tutor teve, e quando ele ressignifica esse impacto visual, ele entra no processo de cura. Talvez ele tenha uma conjuntivite leve, talvez ele até tenha um princípio de catarata, mas quando ele ressignifica, esse processo vai embora. E automaticamente eu conserto a energia da casa. Quando eu conserto a energia da casa, o animal se cura. E parece mágica, mas não é mágica. É uma coisa que nós, na medicina, ideia, infelizmente, a gente deixou isso de lado, Sim. né? E deixando isso de lado, essa força energética vibracional que os seres animados têm, né? Então, seres animados é planta, animais de forma geral, nós, seres humanos, essa força energética que nós temos, a gente deixou de lado porque há muitos anos atrás disseram que essa força energética cabia somente para os celibatários, para as pessoas que eram, sei lá, padres, pastores e tal, Uhum. tudo. E Uhum. nós deixamos isso de lado, né? Mas não, essa força energética, esse contato com as energias, todos nós temos. E os animais não deixaram isso de lado, então eles continuam percebendo essas energias que estão vibrando à nossa volta. Uhum. Ele percebendo essa energia, ele sinaliza para nós em forma de sintomas. E esse sintoma é onde é que é o meu ponto de gatilho, né? Aonde eu olho quando eu chego na casa de um paciente para poder fazer, então, a transformação ou a ressignificação daquilo que ele viu para o que realmente foi, né? Uhum. E aí, quando a gente ressignifica,
isso tudo começa a fazer sentido para o tutor, e aí ele automaticamente começa a entender por que que ele estava assim, né? Porque o cara não tem sintoma na vista, mas ele tem sintomas psicossomáticos. Ele começa a ter insônias, ele sonha muito com um episódio, ele fica mais nervoso ou ansioso, e isso tudo faz com que o conflito continue permanecendo dentro dele. Mas o Acho que animal. me fiz claro. Sim, sim, mas daí o animal, então, ele transparece através de algum processo, né? Nesse seu exemplo, Ele transparece pelo sintoma. O que está pelo sintoma. acontecendo com ele é porque está acontecendo um distúrbio, um desequilíbrio na casa. A casa está desequilibrada. Não necessariamente seja daquele do proprietário, pode ser do filho dele, pode ser da Sim. esposa, pode ser de alguém que convive diariamente com aquele animal.